Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo você que nos visita, boa noite a você que está em casa. Hoje temos bastante coisa, atividades, temos alguns recados que vão ser dados no final, bem importantes. Então você que é membro da igreja, por favor, permaneça até o final. Teremos a dedicação de uma criança, hoje é um príncipe, né? Ultimamente tem sido só as princesinhas, e hoje vai ser um príncipe. Vai ser dedicado ao Senhor e a gente se alegra muito com isso, com os irmãos, com os familiares. Eu peço que você pegue a sua Bíblia e abra no Evangelho de Marcos. Hoje, então, nós retornamos, vamos dar continuidade à sequência das mensagens desse Evangelho. Marcos, portanto, no capítulo 14. Irmãos, eu não sei se vocês, ao folhearem ali o Evangelho de Marcos, ficam tão empolgados quanto eu, Leandro e Daniel, quando a gente vê que faltam poucas páginas para nós concluirmos essa série de mensagens. Então, você que encontrou o Marcos 14, nós vamos ler dos versos 32 até o 42. Eu peço que vocês coloquem de pé, para que nós possamos ler e fazer isso em reverência à santa palavra de Deus. Marcos 14, a partir do 32, diz assim a palavra de Deus. Então, foram para um lugar chamado Getsêmani. E Jesus disse a seus discípulos: Sentai-vos aqui enquanto vou orar. E levou consigo Pedro, Tiago e João. Então começou a afligir-se e angustiar-se. E disse-lhes: A minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, Jesus prostrou-se em terra e começou a orar para que, se possível, ele não tivesse de passar por aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice. Todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Voltando aos discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, estás dormindo? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então ele se retirou de novo e orou, proferindo as mesmas palavras. E voltando outra vez, achou-os dormindo, porque seus olhos estavam pesados. E não sabiam o que lhe responder. Ao voltar pela terceira vez, ele lhes disse: Ainda dormis e descansais. Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos embora. Aquele que me trai, aproxima-se. Bendito Deus e Pai, a Ti nós rendemos graças por essa palavra. Pai, muito mais do que imagens nas nossas cabeças, sejam palavras que venham penetrar o mais profundo dos nossos corações, para que o Teu Santo Espírito venha trabalhar, tratar com cada um de nós, para que, conforme a Tua boa vontade, nós sejamos a cada dia aperfeiçoados, lapidados, até alcançarmos a estatura de varão perfeito, na semelhança do Teu Filho amado, em nome de Jesus. Amém. Vocês podem se assentar. Muito obrigado. Nós estamos chegando num momento de muita tensão da vida de Cristo Jesus, do relato de que todos os evangelhos nos trazem. Aqui, se você prestou atenção, nós estamos diante de um drama, de uma situação dramática. E a maioria das pessoas não gostam muito de histórias tristes. Eu, pelo menos, fico desconfiado quando alguém fala: eu gosto de uma história bem triste. Eu fico preocupado com essa pessoa. Não é comum isso. Poucas pessoas gostam de um drama. E quem nos fala isso são as pesquisas dos gêneros de filmes. Por exemplo, se você pesquisar no Wikipedia, tem uma lista de filmes de 1995, até os dias de hoje, de 2021, um ranking de filmes, cujo o primeiro gênero mais assistido é ação.
depois a aventura. Terceiro gênero dos filmes é o drama e depois a comédia. Mas é absurdamente maior a quantidade de gente que assiste e gosta e prefere histórias de ação e aventura. Talvez alguém aqui podia me retrucar dizendo, mas pastor, esse ano o campeão do Oscar, o vencedor, foi um filme de drama, o Nomadland. É verdade? Eu não assisti ainda. Se alguém assistiu, depois me conta se vale a pena. Porque eu não gosto de filmes de drama. Só que o Oscar não diz muita coisa. São opiniões de críticos de arte, de cinema. Né? Diz a pesquisa, a matéria que eu li, que esse filme, mais os 7 indicados ao Oscar, arrecadaram juntos 85 milhões de dólares. Um número bom, é verdade? Mas o Oscar não é um indicativo real, as bilheterias, sim. Se você olhar essa pesquisa, vai ver que o Avatar, lembra do Avatar, aquele filme de gente azul, estranha? Ele arrecadou 2,2 bilhões de dólares. Aí junto com ele, o Ultimato, Vingadores Ultimato. Mas lá também a gente vai ver o Titanic, que dessa lista de todos esses filmes, é o único filme que se destaca de drama, né, uma história real, enfim. Mas logo depois a gente já vê Star Wars, Vingadores, os filmes todos de ação e aventura. Né? Eu sei que aqui temos alguns fãs de John Wick, 1, 2 e 3. Ação, adrenalina, o tempo todo. E o Evangelho de Marcos, a gente já falou, é o Evangelho da ação. Marcos, ele é muito prático no jeito da sua narrativa, o jeito que ele está escrevendo, ele é até resumido às vezes. Fala, Jesus foi lá na casa de Pedro, curou a sogra, ela levantou, já fez comida. Lembram disso? É o Evangelho da ação. A linguagem de Marcos, ela é assim, né, de ação. Só que nós vemos nesse Evangelho de Marcos várias ações de Jesus. Por exemplo, Jesus curando os enfermos, vemos Jesus pregando nas sinagogas, dando vista aos cegos, ressuscitando os mortos, expulsando demônios, andando sobre as águas, muita ação. Recentemente nós vimos ele peitando os mestres da lei no templo, e depois ele virando as mesas dos cambistas, expulsando os mercadores da fé com chicote do templo. Até aqui nós temos visto muita ação nesse Evangelho. Mas agora, nesse texto, ou nessa perícope que a gente fala, nesses versos que você leu comigo, nós vemos Jesus num momento de muita angústia e aflição. Alguém pode falar aqui, talvez uma das irmãs, vamos pular logo para a parte da ressurreição. Eu não gosto de histórias tristes. A irmã poderia até me falar, eu nem assisti O Paixão de Cristo, para te ter ideia, aquele filme do Mel Gibson. Eu não gosto, muita dor, muito sofrimento. Vamos pular para a ressurreição. Vamos para a parte boa, porque afinal de contas a gente já sabe o final da história. Nós conhecemos, já nos foi revelado por Deus em sua palavra, o final bendito desse filme. Então tudo que nós vimos até aqui no Evangelho de Marcos são diversos capítulos de um mesmo filme, ou episódios da mesma narrativa. E essa narrativa é o drama da redenção. Então nós vimos na semana antepassada, Jesus na última ceia, falando do pão e do vinho como representações do seu corpo e do seu sangue que foi derramado em favor de muitos. Marcos 4, 22 a 24. E agora, nesse momento, Jesus está no Getsemane. Getsemane significa lagar, a palavra significa lagar, e o lagar é uma prensa ou de uvas ou de azeitonas, uma prensa para fazer óleo, ou azeite de oliva. Jesus está nesse lugar, ele é uma encosta do lado do Monte das Oliveiras, é um jardim onde várias oliveiras estão lá até hoje, já havia naquela época plantadas. Então nós vemos aqui, você acabou de ler comigo, que antes de Cristo entregar o seu corpo na mão dos homens, Jesus, ele precisa entregar o seu coração, a sua vontade, nas mãos de Deus Pai. Tudo bem que a morte de Jesus já estava em andamento, pois você já viu também comigo, e quem já leu o Evangelho sabe que os mestres da lei estavam arquitetando de tudo que eles podiam fazer, confabulando para capturar Jesus e matá-lo. E o amigão da onça, Judas, foi usado como uma peça-chave
para que isso aconteça. Só que agora Jesus, ele precisa morrer para si mesmo antes de morrer no Calvário. Nós vemos aqui um rei que agoniza sozinho em seu sofrimento. E o sofrimento justamente é a paixão de Cristo. E esses versículos que nós lemos, meus irmãos, que você leu comigo, eles constituem um solo santo e sagrado. Porque nós nunca vamos compreender as profundezas da agonia e da dor que Cristo Jesus, o nosso Senhor, suportou naquela noite sozinho, por amor de pecadores, como eu e você que me escuta. Então nós vemos, o texto nos falou, de Jesus levando seus amigos com ele para orar, Jesus se dirigindo ao Pai, Jesus exortando seus amigos e Jesus se entregando na mão dos seus inimigos. Jesus, então, como lemos, ele chama os seus discípulos, eles acabaram de sair da última ceia, daquele banquete da Páscoa, estavam caminhando para esse lugar que ele costumava orar, levou os 11 com ele, você sabe, o Judas já tinha... Então ele pediu para 3 deles o acompanharem, os mais próximos, os 3 amigos, Pedro, Tiago e João, aqueles mesmos discípulos que estavam com ele no monte da transfiguração. Então 8 dos discípulos ficaram mais afastados na entrada desse jardim, e esses 3 na encosta ali mais próximo de onde Jesus se retirou para orar. E essa é a terceira e a última vez que Marcos, o evangelista, registra Jesus orando sozinho, porque nós vemos ele fazendo isso lá no capítulo 1 e também no capítulo 6. Cada ocasião em que Jesus se retirou para orar foi um momento de muita importância, mas nenhum deles se compara com este momento aqui e com essa oração que Jesus está fazendo, pois ele estava profundamente angustiado e aterrorizado, é o que diz o verso 33. Para os visitantes, esqueci de avisar, mantenha sua Bíblia aberta e acompanhe o texto, por favor. Então, quando Jesus fala, a minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer, ecoa um lamento, ele está ecoando um lamento perturbador da alma triste e abatida, que nós encontramos nos Salmos. No Salmo 42 e 43, o final desses 2 salmos é idêntico, quando diz lá, por que estás abatido, a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? No entanto, nada em toda a Bíblia se compara à agonia e angústia de Jesus no Getsêmani, nem os lamentos dos Salmos, nem o coração quebrantado de Abraão se preparando para sacrificar o seu filho Isaque, nem mesmo a tristeza de Davi diante da morte do seu filho Absalão. Nada se compara a tanta aflição e a angústia profunda que Jesus está vivendo nesse momento. Para quem não sabe, existem os evangelhos sinóticos, né? Marcos escreveu, Lucas e Mateus, e em alguns momentos João acaba colaborando com a narrativa. Lá em Lucas, ele fala, Lucas 22, 44, nós vemos quão grande, quão profundo é esse tormento de Jesus, porque Lucas, ele completa, dizendo, estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue, caindo sobre a terra. Se você pesquisar na internet, no Google, você vai ver que é possível esse tipo de acontecimento, esse tipo de coisa que acontecer, né? A pessoas suarem gotas de sangue, mas é um estado extremo de aflição. É muito raro acontecer isso, mas é possível aos homens. Enquanto seus discípulos caíam no sono, em vez de vigiar, Jesus caiu no chão, sob o pesado fardo que carregava, e pediu ao seu pai, se fosse possível, poderia passar dele aquela hora, é o que diz o verso 35. É fato que Jesus, no capítulo 10 de Marcos, verso 45, ele já havia dito que o Filho do Homem veio dar a vida em resgate de muitos.
E essa é a descrição perfeita e objetiva do seu propósito. Por quê? Porque Jesus, no Getsemane, ele tem que fazer o primeiro pagamento do nosso resgate. E ele faz isso de forma voluntária. Prontamente ele está fazendo isso. Ele não está fazendo por obrigação, é por amor. O que ele está fazendo? O que é esse primeiro pagamento? Simplesmente desejar se tornar aquele que carrega o pecado em favor da humanidade. Jesus, então, aqui, meus irmãos, ele está diante de uma consequência final de ser servo de Deus. Aquele que foi traspassado por causa das nossas transgressões, que foi esmagado por causa de nossas iniquidades, é o que diz Isaías. Mas a causa da aflição e terrível angústia de Jesus não é o medo da morte, não são os açoites, nem a vergonha ou a dor que vai ser causada pelos homens. Não é o fato de Jesus se identificar com os pecadores. O que oprime a alma de Jesus, a ponto dele sentir uma tristeza de morte, uma angústia terrível, a ponto de suar gotas de sangue, é se tornar o objeto da ira de Deus contra o pecado. Nunca uma alma esteve em tamanha angústia e agonia. Nunca alguém enfrentou um horror como esse. Ser feito pecado em favor de outras pessoas. Nunca. Aqui, antes que Jesus clamasse, Deus meu, por que me abandonaste? Em primeiro lugar, aqui no jardim, ele tem que fazer uma escolha final de se submeter ao seu próprio inferno. Jesus precisa abraçar a dor, não apenas suportá-la. Ele precisa escolher os cravos e as trevas. Ele precisa dar um passo adiante para receber a ira santa do seu Pai. Ele precisa. Irmãos, se alguma vez existia um pavor santo, é esse aqui. É esse que o evangelista nos relata. Ele começou a sentir-se tomado de pavor e angústia, diz o verso 33. Sendo totalmente humano, Jesus confessa: a minha alma está profundamente triste até a morte, verso 34. Estando em agonia, vai dizer Lucas, ele se prostrou em terra e orou para que, se possível, ele não tivesse que passar por aquele momento. Mas o que nós podemos aprender até aqui? Simplesmente o que o autor dos Hebreus nos relata no capítulo 5, versos 7 ao 9, diz assim, Hebreus 5, 7 a 9. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas para aquele que podia salvá-lo da morte, sendo ouvido por causa de sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte eterna de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Benditas palavras. Então nós vemos Jesus clamando ao Pai. Ele clama com intensidade naquele momento e com uma intimidade. Ele faz o pedido ao seu Pai. E isso é impressionante. Leia comigo o verso 36, por favor. Quando Jesus está orando e diz o seguinte: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice. Todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Para quem ainda não sabe, Abba era o jeito que os judeus chamavam na intimidade, o filho chamavam pai. Significa em aramaico, papai, ou paizinho. Eles não chamavam qualquer um assim. Então Jesus, ele ora isso de novo, e Mateus nos informa que ele orou pela terceira vez, a mesma oração, 3 vezes. Abba, Pai, tudo te é possível. Esse pedido de oração de Jesus, ele soa como se Jesus perguntasse a Deus Pai: Pai, Paizinho,
existe algum jeito desse cálice ser afastado de mim? Existe algum outro jeito de me livrar dessa terrível execução? Só que apesar do trauma do momento que ele está passando e da consciência do futuro certo e terrível que o aguarda, ele confiou em Deus como seu Pai, o Pai de amor, em sua perfeita vontade, ele confiou. Além do mais, o cálice não é a dor física que ele ia suportar na cruz. Na verdade, meus irmãos, para quem gosta de história, nós vemos na história da igreja muitos homens e mulheres de Deus, muitos mártires, que tiveram mortes diferentes, mortes melhores ou mais tranquilas do que a do nosso Senhor Jesus. E vemos que nenhum deles desejou evitar a hora do seu martírio. Por exemplo, Policarpo, que foi bispo de Esmirna, um líder da igreja primitiva, quando ele estava perto de morrer, ele foi levado diante de um juiz, e esse juiz falou: olha, você vai ser queimado na fogueira. Então o juiz falou assim: eu lhe darei mais uma chance. Você pode rejeitar o cristianismo, retratar-se e escapar da execução. E algumas testemunhas relataram na época a resposta dele, Policarpo. Ele disse assim, algo assim: tu me ameaças com um fogo que queima por um momento e depois se apaga, mas não conheces o fogo vindouro. Ora, por que estás demorando? Vai, faça o que pretendes. Outro exemplo, para os apreciadores da história, é o exemplo de Nicholas Ridley e Hugh Latimer, que são dois puritanos lá da Inglaterra, que eles morreram queimados por sua fé em Oxford, no ano de 1555. Eles foram amarrados juntos nessa fogueira, e quando atearam fogo nos seus pés, o Latimer disse assim: fique tranquilo, Mr. Ridley, e seja corajoso. Nesse dia nós acendemos na Inglaterra uma vela para a graça de Deus, que eu creio jamais vai se apagar. Irmão, só que é evidente, apesar desses homens e mulheres de Deus terem tido uma mortes mais tranquilas do que a de Jesus, é evidente que Jesus estava enfrentando algo que nem Policarpo, nem Ridley, nem Latimer, nem qualquer outro mártir, ou qualquer outro homem ou mulher precisou enfrentar. Algo aconteceu no Getsemane, meus irmãos. Algo aconteceu. Jesus viu, sentiu, percebeu algo. E isso abalou o inabalável Filho de Deus. Algo aconteceu naquele jardim. O que foi isso? O que é isso que aconteceu? O cálice. O cálice. O cálice na cultura hebraica é uma metáfora, é uma imagem da justiça divina sendo derramada sobre a injustiça humana. Mas veja, o cálice que tanto afligiu Jesus e o perturbou foi o sofrimento espiritual que ele suportaria ao carregar os pecados do mundo e beber até a última gota a feroz ira de Deus como nosso substituto. O cálice da ira de Deus foi derramado sobre ele. Nós sabemos que o que nos afasta de Deus são os nossos pecados, conforme o profeta Isaías nos ensina. Mas veja, é importante lembrarmos que Deus é a fonte de todo amor, de toda vida, de toda luz, de tudo que é equilibrado e harmônico. Deus é a fonte do amor, da vida, da luz e do equilíbrio. Então, ser excluído de Deus é ser excluído da fonte de todo amor, de toda vida, de toda luz e de todo equilíbrio. Tim Keller, que é um autor que eu gosto muito, vocês já sabem, alguns já sabem, no seu livro A Cruz do Rei, que eu ganhei de presente do amado irmão,
Diz o seguinte, Tim Keller, a Cruz do Rei. No jardim do Getsemane, Jesus se volta para o Pai, e tudo o que ele pode ver diante dele é furor, o abismo, o vazio do cálice. Jesus olhando para o cálice, imagine, Jesus começou a experimentar a desintegração espiritual, cósmica, infinita, que aconteceria quando ele se separasse de seu Pai na cruz. Jesus começou a experimentar apenas uma antessala disso. Então ele cambaleou. A angústia e a dor da cruz não eram o que preocupava a sua alma, era saber que ele seria abandonado e separado de seu Pai, quando ele respondeu por todo pecado e crime e malícia e injúria e covardia e maldade do mundo. Isso é o que o colocou de joelhos e o moveu a fazer o seu apelo comovente. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Talvez alguém que me ouve diante do que eu trago aqui hoje, do que o texto nos traz. Talvez alguém nesse auditório pense, eu não gosto da ideia de um Deus furioso. Eu prefiro um Deus de amor. A questão é, se você deseja um Deus de amor, você vai ter um Deus furioso. Quer ver um exemplo? Olha para nós mesmos. Nós defendemos quem amamos. Quem nós não amamos, a gente despreza, né? Nós defendemos quem nós amamos. Então, quando alguém que nós amamos, eu e você, é prejudicado, nós ficamos irados, porque amamos. Veja, o nosso senso de amor e de justiça são ativados ao mesmo tempo. Eu vou confessar para vocês. Gente, se alguém um dia ousar encostar na minha esposa, eu vou para cima dele. Se alguém um dia chegar nos meus filhos, machucá-los, eu vou para cima dele. Depois eu peço perdão para Deus. É verdade? Um outro exemplo. Essa semana, quarta-feira, nós temos aqui a reunião dos grupos de comunhão, os pequenos grupos. E Samuel, meu filho mais velho, ele está trabalhando aqui perto. Aí ele pediu, pai, eu vou direto para a igreja, ok? Daí eu deixei com ele a chave da igreja e o controle do portão. O portão é o seguinte, irmãos. Eu expliquei para ele. Filho, faz assim. Tu tem que abrir ele, apertar de novo para fechar e apertar de novo mais uma vez, porque ele vai e aí trava um pouquinho para ele não fechar no automático. Ele tentou isso uma vez, ele tentou isso a segunda vez, e daqui a pouco o vizinho aqui de trás saiu da porta, peito estufado, xingando. Por isso que esse portão está sempre com problema, bando de burro, gente ignorante. Xingou ele, xingou todos nós, você que estava rindo agora. Ofendeu as nossas mães, inclusive, começou a xingar o cara. E ele estava contando isso no carro para mim e para o meu outro filho, o menorzinho, o Mateus. Enquanto ele falava isso, o Mateus perguntou, o que tu fez, Samuel? Eu falei, pá, desculpa, não vai acontecer de novo. E entrou para a igreja. O Mateus falou, só de ouvir essa história, fiquei com vontade de dar um soco nesse cara. Eu pensei a mesma coisa, mas como ele falou, não precisei falar. Assim, irmãos, assim é a nossa justiça. Vingativa, uma justiça falha, manchada pelo pecado. Porque se esse homem se converte, se arrepende de seus pecados, nós temos que perdoá-lo, nós temos que abraçá-lo. Mas a justiça de Deus, só a justiça de Deus é perfeita, reta e sem manchas. Então, se Deus é bom e amoroso, ele tem que ser irado com o mal. Ele tem que ficar furioso o suficiente para fazer algo a respeito. E é o que ele faz. Deus envia o seu filho para morrer no lugar de seus acusadores e dos seus executadores. É como se Deus estivesse falando, dizendo
para todos os homens, para todo aquele que quiser dar ouvidos. Vocês humilharam o meu filho, acusaram o meu filho, mesmo ele sendo inocente, manso e humilde. Vocês o condenaram, bateram nele, torturaram ele e o mataram numa cruz. Vocês, homens, têm rejeitado o amor do Salvador desde o princípio, e muitos ainda hoje têm lhe dado as costas. Deus continua falando: eu estou irado com vocês, e por isso o meu filho vai morrer por causa da rebeldia de vocês, porque eu amo vocês. Como explicar esse amor? Não dá para explicar. Esse é um dos mistérios da palavra de Deus. É difícil nós tentarmos explicar. Eu tentei achar uma forma para te ajudar e me ajudar também, de nós tentarmos explicar isso. A justiça de Deus é amor que constrange. Então nós vemos ali Jesus em angústia, mas ele está ali em angústia por causa da alegria. No jardim, Jesus ainda está do lado de cá, nesse relato de Marcos, ele está do lado de cá, um homem perfeito entre os pecadores, e na sua humanidade, ele é o homem de dores, ele é o servo sofredor, e no entanto, em meio a todo o terror e tormento, em toda a sua tristeza, sufoco e aflição, ele sente a alegria suficiente por causa da alegria que há de vir. Pois, diz Isaías, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. A obediência de Jesus não é suficiente para suportar aquele momento, pois suportar tanta angústia exige alegria. Em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. De novo, o autor dos Hebreus 12, verso 2. Então, por fim, ele resolve: Jesus, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Ele fala na oração. Veja quão impressionante é. Jesus conhece, ele confia, espera no Pai, e ele não duvida do perfeito amor de Deus, nem por um milésimo de segundo. Ele não duvida. O Tim Keller, de novo, ele diz que Jesus, naquele momento, ele sabia que o seu desejo imediato de ser poupado tinha que se curvar diante do seu desejo supremo, nos poupar da ira de Deus. Então, em sua atitude, em palavras, Jesus está dizendo: as circunstâncias da vida não satisfazem os desejos do meu coração. Eu não vou reprimir esses desejos, nem me submeter a eles. Sei que eles só vão ser satisfeitos plenamente um dia diante do Pai. Então, como se Jesus estivesse falando, com as suas atitudes, vou confiar no Pai, vou obedecer o Pai, vou colocar a minha vida em suas mãos e seguir em frente. Jesus, meus irmãos, nesse momento de fragilidade, ele não nega o seu sentimento, ele está num momento de profunda sinceridade diante do Pai. Ele não se furta de expor as suas fraquezas, como muitos de nós fazemos ainda hoje. O homem moderno, ele está ali de peito aberto, ele não nega suas emoções e não evita o sofrimento, ele ama sofrendo. Em meio ao sofrimento, ele obedece por amor ao Pai e por amor de nós. Então, quando nós percebemos, quando nós entendemos o valor, o grande valor disso aqui, dessa atitude de Cristo, a alegria que lhe estava proposta, quando nós nos lembrarmos de que para nós ele conquistou uma alegria futura também, uma graça futura, que não é nessa vida. Quando nós entendemos isso, em vez de negar os nossos desejos, ou de tentar mudar as nossas circunstâncias, nós vamos ser capazes de confiar no Pai, mesmo no dia da angústia. Mas o texto segue, a partir do verso 37, e Jesus, ele exorta os seus amigos. Veja comigo, 37. Voltando aos discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, estás dormindo? Não pudeste vigiar nem uma hora?
Olha que interessante. Jesus, nesse momento, ele chama o líder dos discípulos de Simão e não Pedro. Porque naquele instante, no Getsemane, Pedro ou Simão não estava tendo uma atitude de quem é Petrus ou firmado na rocha. Ele não estava tendo uma atitude digna do nome que o Senhor lhe deu. Veja, esse é o mesmo Pedro que no caminho, indo ali para o Getsemane, até mesmo um pouco antes, lá no cenáculo, ele havia dito: mesmo que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Mesmo que tenha que morrer contigo, certamente não vou te negar. Senhor, eu estou pronto para ir para a prisão e para a morte contigo. Senhor, eu vou entregar minha vida por ti. É o que nos fala Lucas, Marcos e João, relatando palavras de Pedro. Então nós vemos ali um Pedrão cheio de palavras de devoção, bonito discurso, mas as suas atitudes são de alguém que dorme, alguém que tem preguiça espiritual. Como vencer isso? Como eu e você podemos vencer a preguiça espiritual? Verso 38. Jesus diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Veja, esse é um lembrete necessário de que diante das lutas, das tentações e fraquezas dessa vida, obedecer a Deus e confiar em Deus não são respostas que normalmente eu e você damos. Diante da tentação, das lutas e da fraqueza, dificilmente nós expressamos confiança e obediência. Foi assim com os discípulos. É assim com a gente também. Mas Jesus, ele nos exorta também. O que temos que fazer? Precisamos vigiar e orar. Então ali, enquanto Jesus luta, porque ele volta a orar depois disso, pelas almas dos homens, seus amigos mais próximos estão dormindo profundamente. Deviam estar roncando, inclusive. Então Jesus ali, Cristo está de joelhos, sofrendo pelos nossos pecados. E muitas vezes, como esses caras, eu e você, estamos dormindo. Estamos indiferentes com os nossos pecados, distraídos com as coisas dessa vida, entorpecidos com as seduções do mundo. É assim que nós caminhamos, como eles, num estado de sonolência espiritual. Isso não é o diabo operando em nossas vidas. É simplesmente a manifestação da nossa natureza caída. É muito mais gostoso passar o domingo jogado no sofá, assistindo sabe-se lá o quê, do que sentar na mesa e compartilhar do evangelho com a família. Nós somos distraídos. Os recursos hoje são muito acessíveis, estão na palma da nossa mão. Nós precisamos, irmãos, reconhecer que o nosso problema é uma preguiça, um estado de torpeza ou indiferença espiritual, que só pode ser retificado pela atenção e a oração. Na verdade, pelo despertamento espiritual. Mas olha como Jesus, como ele é gracioso. O tom da correção de Cristo, isso a gente percebe no original, de que foi sem dúvida uma exortação suave, cheia de graça. Ele está encorajando os discípulos e a cada um de nós também, para sermos vigilantes e pessoas de oração, para vencermos a nossa preguiça espiritual e para resistirmos às tentações. Então, o contrário a carne é fraca, o espírito está pronto, a carne é fraca, é vigiar e orar. Precisamos vigiar e orar. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A tentação está sempre nos rondando, está sempre à espreita, escondida num canto. Está sempre por perto, irmãos. Até mesmo para aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus. Muitos ainda são apegados a essa natureza da nossa carne de pecado. Muitos de nós somos facilmente distraídos. Sabe, eu lembrei da figura tipo insetos, tem um mata-inseto que é uma luz, assim, que eles são atraídos por aquilo. Muitos cristãos estão caminhando assim, atraídos
pela morte, pelo pecado. Então a fraqueza da carne realmente age com grande poder para nos levar aonde não devemos ir. Jesus sabia que esses homens, eles queriam ser fortes, por isso ele foi gracioso. Ele também sabia que eles iam falhar, ele sabia. Então, como eles, nós temos a necessidade de estarmos despertos, atentos e esperançosos para o dia da volta do nosso amado. E ali, verso 40, diz o seguinte: voltando outra vez, achou-os dormindo, porque seus olhos estavam pesados, diz o texto. E eles nem sabiam dessa vez o que responder. Poxa, vocês estão dormindo de novo? Veja bem, assim eles estavam. Mas Jesus foi muito compassivo, porque, vamos lá, se a gente olhar o contexto ali atrás, os eventos da semana da Páscoa, ali a quinta-feira, eles estão numa função, desde que Jesus entrou em Jerusalém, os eventos, os preparativos, a grande refeição da Páscoa, o vinho que eles tomaram de noite, tudo isso cooperou para eles ficarem cansados, então eles estavam lutando contra o sono. Nosso Deus é um Deus justo e amoroso. Então nós vemos Jesus nesse relato, agonizando em sua paixão, e ele faz isso sozinho. Mais uma vez, ele volta no verso 41 e acorda seus discípulos quando ele fala: basta, chegou a hora. Mas não foi um basta repreendendo eles. Jesus, ele sabe que ele vai ser traído pela mão dos pecadores. E esses pecadores, são visivelmente a personificação da essência do pecado, ou seja, o ataque a Deus com a intenção de matá-lo. Por quê? Pois toda vez que eu e você pecamos, somos como aqueles que desejam um Deus morto. Pois todo pecado reflete um desejo de autonomia. Eu quero caminhar sozinho. Todo pecado é uma rebeldia contra a santidade e a autoridade de Deus. É fato. E dificilmente, quando a gente fala esse tipo de coisa, dificilmente alguém vai falar um amém ou um aleluia. Leia comigo o verso 42. Levantai-vos, vamos embora. Aquele que me trai aproxima-se. Como Jesus estivesse falando: vejam, meu traidor está perto, vamos. Vamos para onde? Eles podiam perguntar. Vamos para longe? Vamos bater em retirada? Vamos fugir de Judas e a tropa romana que se aproxima? Vamos fugir, Senhor? Talvez eles tenham pensado. Não! É totalmente o oposto. Jesus está falando: vamos de encontro a eles. Ele está falando para ir em direção àqueles que vinham prendê-lo. E, inclusive, encontrar com o Judas. Mas isso aí a gente vai falar nas próximas semanas. Se você viu o Paixão de Cristo, você também... Ou The Chosen, aquele aplicativo lá do seriado, é legal também. E trazendo isso para uma implicação prática, irmãos, tudo isso para a nossa vida. Eu vejo graça nesse texto. Porque nunca antes um coração, uma mente, uma vontade humana lidou com o que Jesus teve que lidar. Aquilo que ele enfrentou no jardim. E nunca mais, aí eu vejo graça, nunca mais Deus vai precisar fazer isso. O Filho de Deus no Getsemane é um momento, é um evento absolutamente único. Único. Jesus abraçou a aflição, angústia, tristeza, para nos conceder paz e alegria sem fim. Jesus se entregou à condenação e à morte para nos conceder o perdão e a vida eterna. Se no primeiro jardim, lá no Gênesis, o primeiro Adão falhou, ele foi afastado da presença de Deus, no segundo jardim, o segundo Adão, que é Cristo, o Filho de Deus, mesmo em aflição, mesmo em angústia, ele é vitorioso e permanece diante do Pai. Jesus, ele não se esconde, ele não tenta se justificar, ele não impõe a sua vontade, ele se submete por amor, em obediência diante de Deus. Então, por isso, eu e você, agora é só ano que vem, na semana da Páscoa, nós temos que dar a devida importância também para essa bendita quinta-feira da paixão, que foi o dia do Getsemane. Temos que valorizar essa noite. Essa é uma noite na vida de Cristo, na história de todo aquele que se diz cristão,
para nós nos maravilharmos com o que Jesus abraçou por nós. É uma noite para nós nos encantarmos com a singularidade do amor sacrificial de Cristo Jesus, desse amor que é único, incomparável. Portanto, concluindo, definitivamente, a partir disso, a questão foi resolvida. A vontade de Jesus e a de seu Pai estão unidas pela alegria que estava diante dele. Ele suportou a cruz e tudo que ela significava. Esse é o início da conclusão desse bendito drama. Momentos de dor, sofrimento, angústia e aflição. Se está ruim aqui, vai ficar pior. No relato, né? Mas uma pergunta para finalizar. Diante disso, desse relato do sofrimento de Cristo, qual deve ser o meu e o teu sentimento? Você já parou para pensar nisso? Diante dos sofrimentos de Jesus, qual deve ser o nosso sentimento? A resposta: alegria e gratidão. Devemos ser muito gratos por ele ter passado por isso. Pois se não houvesse o Getsemane, não haveria o Calvário. Se não há Calvário, não pode haver a tumba vazia. E se não houver uma tumba vazia, existe para nós somente o inferno. Louvado seja Deus, que enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar. É tempo de despertarmos. É tempo de despertarmos, vigiar e orar. Irmãos, uma igreja que ora, não ora, melhor dizendo, é uma igreja morta. Aquele que não está vigilante, pode ser que já foi tomado pelo laço do inimigo. Preste atenção na sua conduta diária. Preste atenção na tentação que te espreita. Preste atenção em como você tem investido o seu tempo. De pé, sendo dono da razão, ou você tem investido tempo de joelhos diante do Rei da Glória, o Pai da eternidade? Vamos nos colocar de pé? Mas como existem coisas nas Escrituras que são os mistérios, quando a Bíblia fala mistério, não quer dizer que é algo oculto. Mistério, na palavra de Deus, são as coisas que Deus revelou para o seu povo. Nós temos vários benefícios. Um deles é quando nós, no momento de oração, choramos de alegria, ansiamos pelo lar celestial. E eu te pergunto, quanto tempo faz que você sequer tem pensado nessas coisas? Nas riquezas de Deus em glória, no lar celestial que está preparado para aqueles que pertencem a Cristo Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Ó Pai, ajuda-nos, Senhor, andarmos atentos para aqueles que em nosso meio estão num estado de sonolência, caminhando na beirada de um penhasco. Senhor Deus, desperta aqueles que dormem. Desperta-nos, Senhor, aviva-nos para a tua obra. Quebranta os nossos corações, ó Pai, para que de fato nós tenhamos satisfação plena em Cristo, em nada dessa vida. Ó Deus, perdoa-nos, Senhor, pois temos andado distraídos. Perdoa-nos, Senhor, pois muitos têm inclusive negligenciado o dia do Senhor. Tudo é mais importante do que estar na tua casa. Tudo é mais importante do que estar reunido entre o povo que foi lavado pelo teu sangue. Perdoa-nos, Senhor.
quando vivemos como um homem desse mundo e não como cidadãos dos céus. Perdoa-nos, Senhor. Quando deixamos de nos alegrar com as pequenas bênçãos do dia a dia, quando nos satisfazemos com as coisas que o mundo oferece, Deus, quando menosprezamos a tua dor, o teu sofrimento, os teus ensinamentos, Pai, quando sequer andamos com as nossas Bíblias no domingo, Pai, nos perdoa. Pai, nos perdoa. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Porque temos falado coisas em teu nome, mas muitos de nós têm andado com corações vazios e cheios da sua própria razão. Quebranta-nos, Senhor. Leva-nos de volta ao primeiro amor, ó Pai, sendo o Senhor a primazia de nossas vidas. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Perdoa-nos. Somos um povo de impuros lábios. Perdoa-nos, ó Pai. Desperta a tua igreja, Pai, na cidade de Blumenau, para proclamar as riquezas da tua glória, o teu evangelho da salvação, a mensagem da cruz, mesmo que sejamos chamados de loucos. Desperta-nos, Senhor. Não porque somos melhores que qualquer pessoa, mas porque somos carentes da tua graça. Desperta-nos para o tempo de oração, ó Deus. Desperta, eu te peço, Pai, nessa igreja, Pai, na nossa igreja local, do mais novo de idade, Pai, que eles venham compreender as profundezas da tua graça, da tua misericórdia, do teu amor que nos constrange, do mais avançado de idade. Desperta os recém-casados, desperta os namorados, os noivos, para andarem em santidade, bendizendo ao Senhor. Desperta os murmuradores, ó Pai. Desperta-nos, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai, que o nosso prazer seja sempre estarmos na tua casa, estarmos diante da tua lei, ó Deus. Cumpre o teu querer, seja feita a tua vontade e não a nossa, ó Deus. No nome santo de Jesus. Amém.